Vamos todos de pé abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28. Atos, capítulo 28. Vamos ler o versículo número 2. Atos, capítulo 28, apenas o verso 2 a princípio. Diz a palavra de Deus em Atos 28, verso 2: Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Amém. Senhor, vem falar conosco essa noite, Pai. Fala pela Tua palavra, pelo Espírito Santo. Ministra aos nossos corações. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Fala conosco, tira toda dúvida, traz esclarecimento pela Tua palavra. Revela, Senhor, a Tua verdade a nós. Verdade que liberta de conceitos errados, Pai. Ó Deus, que a Tua palavra seja ministrada ao nosso coração. Queremos ouvir Tua voz essa noite. E Deus, eu me coloco em Tuas mãos, pedindo ao Senhor que use a minha vida. Por Tua misericórdia e graça, me enche de unção, de poder do Espírito Santo, para que eu seja um instrumento Teu na ministração da Tua palavra. E todos nós aqui possamos ouvir a Tua voz. Eu oro por isso junto com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este versículo que lemos está inserido aqui num contexto. O apóstolo Paulo havia passado por um naufrágio, o barco em que ele estava naufragou, e o texto do capítulo 28 diz que eles foram parar na ilha chamada Malta, e ali chegaram e foram recebidos pelos habitantes locais, estão aqui descritos como bárbaros, e essa palavra bárbaros, traz uma conotação para nós um pouco chocante, porque nos acostumamos, a entender os bárbaros como um povo violento, mas no sentido bíblico da palavra e na circunstância histórica em que ela se apresenta, eram assim considerados aqueles que não eram do povo comum, não é? Mas estão eles aqui chegando à ilha de Malta, depois de um naufrágio, nadaram até a ilha, conseguiram de alguma maneira chegar até aquela ilha, e ali são recebidos. Diz o texto que os bárbaros os trataram com uma singular humanidade, ou seja, eles foram bem recebidos por aqueles habitantes da ilha de Malta, e foram tratados com humanidade, e inclusive fez parte deste tratamento o fato deles acenderem uma fogueira para os acolherem, porque caía chuva e estava frio. Imagina você chegando na praia, nadando, água gelada, vindo de um naufrágio. Muita gente às vezes morre no naufrágio, não apenas por não saber nadar, mas mesmo sabendo nadar, morre por causa do frio da água, do choque térmico, da hipotermia. E chegaram eles até a praia, e ali foram recebidos. Ali uma fogueira foi acesa, caiu uma chuva fina, e o frio era intenso, mas acenderam para eles uma fogueira, para que eles pudessem ficar aquecidos. Essa é a parte histórica desse texto, mas eu queria tirar desse texto um exemplo para as nossas vidas. Muitas vezes, irmãos, somos nós que, mesmo não passando por um naufrágio, fisicamente falando, nos encontramos um pouco assim, com frio, frios de alguma maneira, necessitando de um acolhimento, necessitando de um tratamento com humanidade, para recebermos algum tipo de aquecimento, para um conforto maior para a nossa vida. Muitas vezes acontece isso na vida da gente. A gente sente a necessidade de ser acolhido. Você já sentiu essa necessidade?
Você já se sentiu talvez um pouco frio, precisando de ser aquecido no seu coração, na sua alma, talvez não propriamente no seu corpo, mas no espírito. A necessidade de ser acolhido e aquecido. Isso é muito comum também quando estamos andando por esse mundo, porque o mundo é uma região fria, irmãos. Principalmente, quanto mais o tempo passa, nós temos percebido quão distante de Deus está esse mundo. Quão frias são as pessoas que habitam esse mundo, que já não se emocionam mais, que já não se importam mais com ninguém, que já veem e presenciam os piores acidentes, as piores desgraças, mas já com o coração frio, já sem mais se deixar tocar. Esse é o mundo em que a gente habita. Eu posso dizer para você que o mundo é um lugar frio, irmãos. É um lugar frio para habitarmos, porque homens e mulheres distantes de Deus estão cada vez mais frios. E a Bíblia diz que nós, cristãos, estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. E será que nós sabemos separar essa diferença? E quanto mais nós, homens e mulheres de Deus, nos aproximamos desse mundo, mais frios nós vamos ficando. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais somos aquecidos, mas quanto mais perto do mundo, mais a nossa vida vai esfriando espiritualmente. Jesus repreendeu uma das igrejas no Apocalipse, dizendo: eu tenho contra você que você perdeu o seu primeiro amor. O que é isso se não esfriar na sua fé, no seu fervor, no seu coração? E por que isso acontece? Porque nos afastamos de Deus. Nos afastamos da fonte de fogo, que é o Senhor. Como diz a Bíblia, Deus é fogo consumidor. Perto dele estamos aquecidos, mas longe dele estamos perto do mundo, que é frio. E esse frio vai contaminando devagarzinho o nosso coração. O pecado, ele traz frieza espiritual. Porque a Bíblia diz: os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então o pecado separa, e se separa, me afasta, e se me afasta, me esfria. O pecado é uma das grandes causas de esfriamento dentro da igreja. As pessoas que muitas vezes estão firmes no Senhor, fervorosas na igreja, na oração, nos cultos, nas reuniões, nos trabalhos da igreja, de repente experimentam um enfraquecimento, um esfriamento, e você procura por ela: onde está? Ah, o irmão agora está meio frio, o irmão está meio abatido, porque ele se decepcionou, teve um outro irmão que o maltratou, ele ficou decepcionado que isso acontecesse na igreja, e assim vai. E esses papos vão e vêm, e a gente vai presenciando aí, queridos, um esfriamento. Mas o esfriamento é sempre consequência de afastamento. Me afastar não resolve o problema do esfriamento, muito pelo contrário, piora. Quanto mais afastado, mais frio eu vou me tornar, irmãos. Quanto mais longe de Deus e da igreja, consequentemente, porque Jesus está na igreja, ele é o cabeça, irmão. Não tem como eu dizer que eu estou com Jesus se eu estou no mundo. Esse é o maior dos enganos que Satanás tem produzido nas pessoas. Elas acham que podem sair da igreja e continuar com Jesus. Não podem, irmãos. Porque Jesus está na igreja. Eu não digo no prédio. A igreja é o corpo de Cristo. É a grande ilusão a pessoa achando: não, eu saí da igreja, mas Jesus continua no meu coração. Continua coisa nenhuma. Ele é o cabeça do corpo, diz a igreja, diz a Bíblia. Então, se eu quero estar com Jesus, eu tenho que estar na igreja. E quanto mais afastado da igreja, mais eu estou no mundo. E quanto mais perto do mundo, mais eu estou frio. E isso vai num processo que não tem fim. Assim como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. Eu posso fazer um paralelo dizendo: ó, um esfriamento chama um esfriamento maior ainda. E a pessoa vai se esfriando cada vez mais, irmãos. Assim são as coisas, e a gente tem visto isso. E isso vai tornando a pessoa fria, distante, indiferente, inclusive ao Evangelho. E veja, irmãos, as estações frias chegam quando tudo ao redor está sujeito a se
congelar. Esse estado vai aumentando e vai piorando. E isso pode pegar em qualquer pessoa, seja ela um pastor, um diácono, qualquer um, pode passar por um momento de se esfriar completamente na fé. Pode até não se afastar propriamente da igreja, mas internamente o coração está completamente endurecido, distante, empedrado, congelado. E isso pode acontecer perto de nós. Ninguém se espante quando essas coisas acontecerem. E tudo que eu encontro no mundo apenas piora essa situação. Os elementos congelantes, vamos dizer assim, estão no mundo, irmãos. São no mundo que nós teremos contato com eles. Pensamento moderno é algo que hoje tem esfriado a fé de muita gente. Quantos não são os adolescentes, os jovens, que foram criados na igreja, ouvindo a palavra de Deus, na escola dominical, aprendendo os conceitos de Deus, mas de repente se deparam com outros amigos, com outros conceitos, com pensamentos modernos, entre aspas, né? Que vão sendo infundidos no seu coração e de repente estão se esfriando e se afastando gradativamente da presença de Deus. Tudo no mundo vai nos afastar de Deus. Tudo, queridos. Tudo. Todas as suas concupiscências, como diz a Bíblia, as concupiscências do mundo, vão nos afastando progressivamente de Deus. E ali encontraremos no mundo o mundanismo. Você já ouviu falar no mundanismo? Aonde você vai encontrar o mundanismo? É no mundo. A palavra vem do mundo. É esse modo de viver, esse modo de pensar, esse modo de entender as coisas. Quanto mais mundana a pessoa vai se tornando, mais ela se aproxima desse pensamento mundano, desses conceitos mundanos. Quando estamos na igreja, quando estamos firmes no Senhor, lendo a palavra de Deus, na escola bíblica, participando, recebendo as mensagens, nosso coração se enche. Por isso a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação. Porque quanto mais eu ouço, mais eu sou alimentado, e isto enche o meu coração de fé, que é as certezas. Certezas são fé, irmãos. Agora, quanto mais afastado eu fico, menos eu recebo da palavra, mais próximo do mundo estou e mais perto dos conceitos também no mundo. Irmãos, não há como você ficar no mundo sem absorver dos conceitos do mundo. E hoje em dia não é difícil você encontrar pessoas que estão na igreja. Como eu digo que estão na igreja? Porque de vez em quando elas aparecem. De vez em quando você se assusta com elas. Ué, você aqui? Tem um mês que eu não te vejo. Não, é porque é ceia do Senhor. Aí eu vim tomar a ceia. Aí no mês que vem ela aparece. O que houve? Eu vim trazer o dízimo. Ela continua fazendo essas coisas, não é? Mas você até se assusta com ela. Porque na verdade ela não está na igreja, ela está no mundo. Mas de vez em quando ela dá as caras. Irmãos, não há como uma pessoa assim ficar firme nem aquecida. Porque ela o tempo todo se alimenta do que o mundo oferece a ela e não do que Deus pode oferecer a ela. Da palavra que vai trazer a fé, ela não tem isso. Então o que ela passa naquele dia do mês que ela vem à igreja, ela vai receber palavra, receber onde comer, aquilo é suficiente para todos os outros dias que ela vai passar no mundo, ouvindo os conceitos do mundo. Não há como viver no mundo sem absorver dos seus conceitos, irmãos. E a gente tem visto aí pessoas na igreja mesmo, mas quando tem um litígio, quando tem um problema com os filhos, quando tem um problema no casamento, o que elas aplicam a este problema? Um conceito mundano, algo que ouviram na novela, algo que viram na Super Nani. Elas vão apresentar e vão aplicar um conceito do mundo e não um conceito de Deus. Até porque elas não conhecem os conceitos de Deus. Estão completamente longe, distantes. Então, quando tem a crise, ela vai aplicar o que disse o professor na faculdade. Ela vai aplicar o que aprendeu no programa da Maria Braga. Não é isso que ela vai fazer?
Ela vai aplicar as coisas que ela tem recebido do mundo. Ah, foi o psicólogo que foi no programa da Ana Maria, foi o que disse o Louro José. É isso que ela vai aplicar. Você está rindo? Mas é verdade, porque ela está impregnada com isso. Eu digo que essa pessoa está fria. Embora pode ser que de vez em quando ela venha à igreja, mas ela está completamente fria por dentro, dentro do seu coração, porque todos esses pensamentos do mundo, eles estão entrando e se enraizando na sua vida, e por causa disso, todos os seus conceitos são baseados nestas coisas. E é assim que ela trata seus problemas financeiros, seus problemas de todo tipo. E ela vai desvalorizando as coisas de Deus. Quando de repente, de vez em quando, houve uma pregação, ela critica. Por que ela critica? Porque ela está cheia dos conceitos do mundo, dos conceitos filosóficos, psicológicos. Não, isso aí não é bem assim como esse cara está dizendo, não. Não, isso não é assim, porque isso não concorda com o Louro José. Não, eu ouvi diferente. Não é bem dessa forma. É assim que a pessoa vai fazendo. Isso não concorda com o que o meu professor da faculdade falou. Realmente, o dia que eu concordar com o seu professor da faculdade, pode mandar me prender que eu estou maluco. Eu não estou aqui para concordar com o professor da faculdade, até porque a maioria deles são ateus, né? Então não vou nunca concordar com eles, né, irmãos? Mas isso é um perigo, isso é um problema, e isso causa um esfriamento pior do que uma hipotermia que estava passando Paulo quando naufragou e teve que nadar até a ilha de Malta. Esse esfriamento é pior. Porque uma hipotermia pode matar o corpo, mas esse esfriamento pode matar a alma, pode matar o espírito. E aí, meu amado, Jesus mesmo disse, a gente não tem que temer quem pode matar o corpo, a gente tem que temer quem pode lançar a alma no inferno. Foi isso que Jesus falou. E esse pensamento mundano que vai se instalando na gente pode lançar uma alma no inferno. Se nós nos rendermos a esse poder do frio, nós vamos ficar desconfortáveis, depois vamos ficar inativos e no final, finalmente, mortos. É um processo. Porque assim como é difícil você congelar alguma coisa instantaneamente, não é difícil? Nada congela instantaneamente. Você bota uma cuba de gelo no congelador, na verdade aquilo não é gelo, aquilo é água, né? Depois de um tempo é que vira gelo. Aquilo começa a criar uma casquinha, depois vai criando embaixo, mas no interior ainda está água, até que depois congela completamente. Assim é o processo de esfriamento. Ninguém acorda congelado, não existe isso. É um processo. Vai gradativamente diminuindo a temperatura espiritual, até que depois você primeiramente se torna inativo. Primeiro apenas influenciado. Depois, esse processo de congelamento torna você uma pessoa inativa, já não faz mais nada na igreja, já não pensa mais em servir a Deus, já não pensa mais em ser útil para o próximo, começa a inutilizar, como se fosse paralisando você, até que depois, completamente congelado, só te resta a morte. Nada mais resta a não ser congelar completamente e morrer. Esse é o processo que tem entrado na vida de muita gente. Mas, queridos, eu queria dizer para você essa noite que Deus tem solução para isso. A Bíblia traz solução. A Bíblia traz meios disponíveis para que a gente possa evitar esse congelamento. Quando Paulo chegou à praia em Malta, os bárbaros acenderam uma fogueira. E aquela fogueira o aqueceu de maneira que ele não morreu congelado. De maneira que nem a chuva que caía conseguiu congelá-lo. Houve uma solução para o seu problema. E eu também creio que há uma solução para nós quando estamos congelando espiritualmente. Receitas de Deus que eu queria dar para você essa noite. Contra congelamento do espírito. Se é contigo que o Senhor está falando essa noite. Se é você que já começou a endurecer pelas pontas, Deus está querendo aquecer a sua vida. E os meios que Ele nos fornece para isso, queridos, são muito claros. A fogueira que Deus tem para acender para a gente, como foi acesa uma para Paulo, ela é muito evidente na própria palavra. O primeiro meio disponível é a própria palavra de Deus, queridos.
Se você buscar na palavra de Deus, você terá uma fonte de calor que não se apagará jamais. A própria Bíblia diz no Salmo 119, 105, que ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada, naquele tempo, não tinha eletricidade. Lâmpada era feita com fogo. E a luz que iluminava era produzida pelo fogo. A palavra de Deus é o fogo que vai aquecer o meu coração. Então você talvez esteja precisando de uma surra de palavra de Deus, para que o seu coração se aqueça. A palavra do Senhor diz, veja comigo em Lucas capítulo 24, verso 32. Evangelho segundo Lucas, capítulo número 24, versículo número 32. A palavra do Senhor diz: e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha o quê? As Escrituras. Você lembra desse texto? Está Jesus andando com os discípulos de Emaús, assim ficaram conhecidos, porque caminhavam para lá. Entristecidos com todos os acontecimentos. Jesus chega perto deles, eles nem reconhecem que é Jesus, porque a mente e o coração estão tão cauterizados que eles não conseguem nem abrir os olhos para enxergar direito que ali é Jesus do lado deles. Essa possibilidade não passava pela cabeça deles, de tão tristes e frios que eles estavam. Jesus anda com eles um bom pedaço, conversando e expondo as Escrituras. Jesus está expondo a Bíblia para eles. Depois que eles percebem que era Jesus, eles comentam o que está escrito aqui nesse verso que a gente leu. Realmente, não ardia o nosso coração enquanto ele nos expunha as Escrituras? Por que ardia o coração? Porque a palavra de Deus é fogo. E quando nós a ouvimos, o nosso coração arde. Arde o nosso coração ouvir a voz de Jesus através das Escrituras Sagradas. Eu espero que quando você escutar aqui nessa igreja uma pregação, você não escute a voz do pastor, mas você escute a voz de Jesus. Que cada um que subir a esse púlpito transmita para você a voz do Senhor, porque é essa que aquece os corações. Nenhum homem tem o poder de aquecer o coração de ninguém. Por mais que tentemos com palavras melodiosas que queiram de alguma forma aquecer o teu ego, o que realmente aquece é a palavra de Deus. Enquanto Jesus falava e expunha as Escrituras, não contava história para eles, mas falava da Bíblia, o coração deles ardia. É o único remédio, queridos. É o primeiro remédio que você precisa tomar. Se o teu coração anda frio, ouça a palavra de Jesus. Ouça a palavra, como eu disse ainda há pouco, a fé vem pelo ouvir. Ouça a pregação do Evangelho, porque isso tem poder suficiente para aquecer o teu coração. Aqueles discípulos estavam tristes e frios, mas ao ouvirem a palavra, o coração se aqueceu e o coração ardeu dentro do peito. Esse é o primeiro método que Deus tem, tão eficaz, que é de aquecer o teu coração pela palavra anunciada. Quanto mais frio você estiver, mais você precisa da palavra, mais você precisa de ouvir a pregação. Quanto mais, melhor, porque quanto menos, mais frio você vai se tornando e mais conceitos do mundo vão se enraizando na tua mente e no teu coração. O segundo elemento disponível para o nosso aquecimento, queridos, não poderia ser outro que senão a oração. Oração é um santo remédio. Amém, irmãos? Oração é um santo remédio. Quando você está frio, dobra o teu joelho e fala com Deus. Fala com teu Pai que vem em secreto te recompensa. Abre o teu coração até para dizer para Ele: Senhor, eu estou frio, Senhor. Aquece o meu coração. Senhor, olha para o meu estado, veja como eu estou, olha o que aconteceu comigo. Ora, meu amado, porque quando você ora, Deus aquece o teu coração. Porque quando você ora, você não joga palavras ao vento,
Você está falando com teu Deus. E não importa onde você esteja, nem em que posição, se está em pé, se está deitado, se está cercado de um monte de gente, se está sozinho no teu quarto, Deus vem em secreto. Não importa nem se você está verbalizando, você pode estar só pensando. Deus vê o seu pensamento. E isso é suficiente para aquecer o teu coração, queridos. Abra comigo a Bíblia, segundo Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Um pequeno exemplo do que faz a oração. Segundo Crônicas 7, conta uma história importante do povo de Israel, a inauguração do templo. E diz o versículo 1 do capítulo 7 de segundo Crônicas: tendo Salomão acabado de fazer o que, irmãos? De orar. O que aconteceu? Desceu fogo da onde? Do céu, e consumiu os holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Aí você diz, isso só aconteceu com Salomão e só no templo. Não, isso pode acontecer aonde você estiver, meu irmão. Aonde você estiver, isso pode acontecer. Se você orar com o teu coração sincero, mesmo que seja para sinceramente dizer a Deus, eu estou frio, Senhor, aquece o meu coração, também descerá fogo do céu e queimará esse teu coração, e fogo de Deus vai encher a tua vida. Palavra de Deus, fogo. Oração, fogo, que o Senhor tem para você como remédio para esse esfriamento que bateu na sua vida. Há outras coisas importantes que nós podemos aprender. Abra comigo o Salmo 39. Vamos ler o Salmo 39, do versículo 1 até o versículo número 4. Salmo 39, do verso 1 ao verso 4, diz: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porei mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me o peito, o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu conheça a minha fragilidade. Diz o salmista Davi que enquanto ele meditava, o fogo encheu o seu coração. Essa meditação, queridos, não é a meditação transcendental que você vai aprender nas seitas orientais, mas é pensamento em Deus e presença do Senhor, comunhão com Deus. Davi diz assim, olha, eu estava cheio de dúvidas, eu estava cheio de temores, mas quando eu meditava no Senhor, o meu coração se encheu de fogo. A minha vida se embraseou, chegou e pegou fogo meu coração. Você quer esquentar a sua vida? Quer aquecer sua alma? Medite no Senhor. Coloque os seus pensamentos em Deus. Volte os seus pensamentos para Deus. Pense nas coisas de Deus para a sua vida. Não fique pensando em desgraça, nem em coisa ruim, mas pense no Senhor, irmãos. E isso aquecerá o teu coração. E por fim, eu quero te dar um outro elemento, não menos importante. Abra comigo a Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Fique sossegado que não é de dízimo que eu vou falar. Tá? Não vai esquentar o seu coração você dar dízimo, não, tá? Então, Malaquias, capítulo 3, versículo 16, diz assim: então os que temiam ao Senhor faziam o quê? Falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Veja o que diz a Bíblia, há uma comunhão perfeita aqui, entre aqueles que temem ao Senhor e com o próprio Senhor. Eles falam e o Senhor escuta. Eles falam uns para com os outros e ambos falam com Deus e Deus fala com eles. Isto é o retrato da comunhão que o Senhor propõe para nós na igreja.
Que nós juntos aqui possamos falar uns com os outros, e o Senhor falar conosco, e nós falarmos juntos com Deus. Isso que eu quero dizer para você, que aquece o coração, irmãos, é a nossa comunhão. Quanto mais longe você estiver da comunhão, mais frio você estará. Quanto mais distante dos irmãos, mais frio você estará. E não vem com essa de dizer que foram os irmãos que te esfriaram, não. A gente sempre bota a culpa nos outros, já viu? A culpa é toda nossa. Se você esfriou, a culpa é toda sua. Não adianta dizer que foi o irmão que te maltratou, que foi o pastor que era safado. A culpa é tua. Você esfriou. Você se afastou do Senhor. Você deixou a comunhão. Na comunhão, Deus fala com você, fala com a igreja, fala com os irmãos. Na comunhão dos irmãos é que há o grande aquecimento para a nossa vida. Então, irmãos, estão aí os elementos: palavra, oração, meditação e comunhão. Se você se apegar a essas coisas, não há nada que possa esfriar você. Não há conceito mundano que venha penetrar no seu coração. São receitas de Deus para que você jamais venha esfriar. Aqueles que foram repreendidos por Jesus porque perderam o primeiro amor, certamente deixaram essas coisas de lado. Certamente já não davam ouvidos à palavra, já não oravam mais, já não mais tinham tempo de meditar no Senhor e muito menos de ter comunhão com os irmãos. Não há nada mais prazeroso que aquece a vida da gente que ter comunhão com os irmãos. Agora, a comunhão, ela é produzida por nós. Se você entrar e sair daqui durante 30 anos e não falar com ninguém, no final você ainda vai dizer: essa igreja é uma droga, lá não tem comunhão. Claro que você é a droga da igreja. Que você que não fala com ninguém, você que não se relaciona com ninguém, você que não olha nem para o lado. Então a igreja não é a droga é você, tá, por favor. E quem fala da igreja me irrita, sabe? Eu fico bravo a beça quando alguém fala mal da igreja. Não é da minha igreja, não, da igreja de Jesus. Eu fico muito bravo. Porque não tem motivo para isso. Porque nós fazemos a igreja. Eu quero comunhão, então eu tenho que me chegar para perto das pessoas. Não, eu vou ficar aqui. Se não vier falar comigo, também não falo com ninguém. Mas o que é isso? Está certo isso? Aí depois sai reclamando: ninguém fala comigo. Eu entro, saio daquela igreja e ninguém me dá bom dia. Você também não dá bom dia para ninguém? Ninguém me dá um beijinho. Você dá beijinho nos outros? O que a gente quer, a gente dá. A Bíblia diz: melhor coisa é dar do que receber. Então, se eu penso em receber alguma coisa, primeiro eu tenho que pensar em dar. Porque é semeando que se colhe. Eu nunca vi ninguém colher para depois semear. É o que muita gente quer. Não, eu vou ficar aqui esperando colher. Quando eu colher aqui um abraço, quando eu colher aqui um sorriso, aí eu vou plantar um sorriso na vida dos outros. Está errado. Você é antibíblico. Você é antibíblico se pensar assim. Porque a Bíblia diz: o que o homem semear é o que ele colherá. Então, se eu quero, eu tenho que colher, semear primeiro. Eu quero um sorriso? Duvido que se você sair dando sorriso para todo mundo, você não vai receber outro tanto. Pode ser que tenha um retardado que faça cara feia para você. Problema do retardado, sei lá. Aí é problema dele. Ok? Você vai rir para o cara está, né? Acordou mal, vai te cuspir, vai te xingar, é problema dele. Mas eu tenho certeza que você vai colher muito mais sorrisos do que retardados. Amém? Você vai colher muito mais. Então se dê, se misture, penetre no meio da igreja, entre no meio do corpo de Cristo, se misture na massa e você estará acolhido, você estará preenchido. É isso que está fazendo falta. Comunhão. Mas comunhão não depende dos outros, depende de mim. Ah, mas eu sou assim, eu tenho um temperamento fechado, eu não falo com ninguém. Pois é, a gente tem que ficar olhando para vocês, né? Esse cara é meio doido. Vamos lá falar com ele, senão ele vai ficar chateado. Ah, meu Deus, que coisa mais chata isso, né? Não é mais fácil você se abrir? Não é mais fácil você se libertar? Não é mais fácil você se dar? Melhor é dar que receber. Ainda que você não receba, a Bíblia diz que melhor é dar. Se você já deu o sorriso, já deu o aperto de mão, já deu o abraço,
Não precisa nem receber, porque você já ficou com a melhor parte. Melhor é dar, a não ser que a Bíblia esteja errada e você não concorde com ela. Mas é isso que está faltando para que você seja uma fogueira. Quem sabe na vida de alguém. Porque uma coisa que eu aprendo também olhando para esse texto é que os bárbaros trataram Paulo com singular humanidade. Se bárbaros conseguem fazer isso por alguém, que dirá um crente, irmãos? Que dirá um crente, meu irmão? Se um bárbaro consegue tratar alguém bem, o que eu espero dos crentes? O que Deus espera de nós? Que nós sejamos fogueiras vivas na vida das outras pessoas. Que nós possamos aquecer outras pessoas. Eu creio que Deus espera isso de nós, e não menos do que isso, irmãos. Acender o fogo na hora da dificuldade. Veja, cair a chuva. Paulo estava ensopado, vivendo um momento de crucial dificuldade. Mas o fogo foi aceso pelos bárbaros para ele. Que tal você procurar alguém que você percebe que está frio, que está em dificuldade, e tentar ser você uma fogueira na vida dessa pessoa? Tentar você acender um fogo para ela. Por causa da chuva que caía, por causa do mundo em que ela está envolvida. Talvez você veja um irmão que, como eu falei aqui, vem de vez em quando, não é? Talvez você possa chegar para ele e ser essa fogueira que os bárbaros acenderam para Paulo, que você seja essa fogueira para essa pessoa, para tentar tirá-la desse mundo, trazê-la um pouco mais para perto de Deus e da igreja. Irmãos, eu olho para o texto e vejo que a fogueira foi acesa por causa da chuva que caía. Eu não sei, alguém já acendeu fogueira aqui? Já teve essa experiência? Já? Acendeu fogueira? Não é muito fácil acender fogueira não, né? Uma vez a gente foi para um hotel, tinha lareira. Veja, lareira. A surra que a gente levou para acender aquela lareira. Não é brincadeira não, gente. É difícil. Risca forte, essa lareira não acende. Bota papel, bota jornal. Daqui a pouco está tudo cheio de fumaça, menos fogo. E o fogo não acende de jeito nenhum. Você já teve essa experiência? Não é fácil acender uma fogueira, não. Pensa que é fácil, não. Se você tiver gasolina, né, álcool, aí é mole. Joga. Agora, imagina acender o fogo na chuva. Você lê o texto aqui que a chuva caía. Não é fácil acender o fogo quando a chuva cai. Seco já é um problema. Imagina caindo chuva. Mas os bárbaros não desistiram de acender o fogo. Por isso eu estou chamando cada um de nós à responsabilidade de acender o fogo para os que estão frios, mesmo que a chuva esteja caindo em cima da gente, mesmo que seja difícil, porque às vezes a gente desiste porque é difícil. Você já viu quanta gente desiste das coisas porque é difícil? Não vou fazer isso não, porque é difícil. Não vou nem tentar. Por quê? Porque é difícil. Irmãos, quando é difícil, aí é que a gente tem que se motivar para fazer. E fazer o fácil não tem graça. Aliás, é bíblico isso. Jesus disse assim: se você saudar somente quem saúda você, o que você faz de mal? Demais? Faz nada demais. Isso os publicanos também fazem. Ele disse: difícil é saudar quem não olha para a tua cara. Difícil é cumprimentar quem nunca te dá bom dia. Mas sempre que alguém te dá bom dia, você diz bom dia de volta, você não faz mais com um pecador. Então Deus nos desafia a fazer coisas difíceis. E não as fáceis. As fáceis o ímpio faz. Os crentes têm que fazer o que é difícil. Amém, irmão? O problema é que tem muita gente querendo ser crente porque acha que é vida fácil. É vida fácil é ser prostituta, não vai ser crente. Tá bom? E dizem que também não é fácil, né? Não é verdade? Mas hoje tem muita gente que vem para a igreja com a promessa de vida fácil. Olha como está tudo contaminado. Mas Deus está nos chamando para fazer as coisas difíceis. Acender a fogueira quando está chovendo. Ajudar alguém quando o ambiente não é propício. Ajudar a aquecer alguém quando nós mesmos às vezes estamos com frio. É esse o chamado de Deus para a nossa vida, irmãos. O fogo precisa ser aceso, mesmo que esteja chovendo. E esse fogo que a gente precisa, ele não pode vir dos bárbaros, irmãos. Ele tem que vir do povo de Deus e do alto, do Senhor.
É do Senhor que vem o fogo bom para a nossa vida. E nós somos os seus instrumentos para isso. Nós somos os sacerdotes hoje. Era a responsabilidade do sacerdote manter o fogo aceso, continuamente sobre o altar. Não são bárbaros que vão acender esse fogo. São os crentes que vão acender esse fogo, queridos. E é isso que nós temos que nos empenhar em fazer. Só que para manter o fogo aceso, é preciso alimentar o fogo. Acender já é difícil. Manter aceso também é difícil. E eu preciso alimentar. Gravetinhos, mais lenha, para que o fogo permaneça aceso. Responsabilidade de cada um de nós, manter acesa essa fogueira. E uma observação também, queridos, como uma analogia, como uma ilustração. É difícil acender uma fogueira quando estamos em pé. É mais fácil quando estamos de joelho. Amém, irmãos? De joelho, a gente acende a fogueira mais fácil. Deus está falando conosco, para que a gente seja esse instrumento de bênção, que acendem fogueiras para aquecer outros. Deus está nos chamando para isso. E eu quero terminar com um conselho de Deus para a nossa vida, para que a gente também possa se manter aquecido, mesmo no inverno, mesmo quando a chuva cai. Não se afaste do Senhor. Não se afaste da igreja do Senhor. Se eu quero ficar aquecido, eu tenho que ficar sob o sol. Amém, irmãos? Você já passou pela experiência de estar num lugar muito frio, mas com o sol brilhando? Está muito frio quando você está na sombra, mas quando você sai da sombra e se deixa banhar pelo sol, o que você sente? Aquela sensação daquele calorzinho, né? Que envolve o seu corpo, mesmo estando muito frio em redor. Se você quer aquecer e se manter aquecido, fique aonde o sol está brilhando. E a Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça. Leia lá em Malaquias, você vai ver. Nascerá o sol da justiça para nós. E é sob esse sol que você precisa ficar. Sob a luz da palavra de Deus que você precisa permanecer. Não se afaste do fogo. Não se afaste desse fogo e se mantenha também em ação, em movimento. Porque o que congela muitas vezes a gente fica parado. Você está num lugar frio, o mundo é frio, mas se você ficar imóvel, você congela. Mas se você se mexer, não dá tempo de criar gelo em você, amém, irmão? Se você mexer o teu esqueleto, não dá tempo de criar uma camada de gelo sobre a tua vida. Então eu quero dizer para você, mexa-se, se mova, fique debaixo do sol, da luz do Senhor e coloque a tua vida em ação, faça alguma coisa, não fique só recebendo. Faça alguma coisa, dê alguma coisa. E quanto mais envolvido nesse projeto de vida você estiver, mais aquecido permanecerá o teu coração, não tenho dúvida disso. E por fim, o último conselho que eu quero te dar: busque a comunhão cristã, porque é muito difícil se aquecer sozinho, mas quando estamos juntos, nós nos aquecemos. Até soldado sabe disso, irmão. Soldado, quando faz o treinamento na floresta, no frio, eles dormem juntos. O que é isso, pastor? Homem com homem? Juntinho, para se aquecer. Porque o calor corporal aquece um ao outro. Vai você ficar sozinho para você ver. A própria Bíblia diz, melhor é serem dois. Porque no frio a gente tem como se aquecer. Busca a comunhão da igreja, irmãos. Busca a comunhão com os outros. Fale com as pessoas. Converse. Tenha comunhão na igreja. Chegue perto.
nunca longe, nunca se afaste, nunca vá para ficar distante. E aí você permanecerá sempre aquecido na presença do Senhor. Amém? Que essa fogueira seja acesa e que nós possamos acender essa fogueira para outras pessoas. Em nome de Jesus. Vamos louvar. Peça ao Senhor, restaura, Pai. Vem restaurar o meu altar diante do meu Deus. Eu vou me quebrantar e permitir o teu agir. Sem ti eu nada sou, eu quero renascer. Vem responder com fogo, vem recolher meu choro, vem receber toda minha humilhação. Oh Pai, vem com poder de novo erguer o meu altar. Faz uma oração ao Senhor agora. Fala com teu Deus nessa hora. Senhor, eu quero aquecer e eu quero ser aquecido. Se por acaso, Pai, de alguma maneira a minha vida tem se esfriado, eu quero mais e mais buscar a Tua presença, ouvir Tua palavra, orar, ter comunhão com os meus irmãos, para que jamais eu venha esfriar completamente. E se há alguém que eu tenho percebido que está frio ao meu lado, Senhor, usa as nossas vidas para sermos fogueira de Deus, para aquecer aos outros. Senhor, eu te peço pela igreja essa noite, se há alguém aqui no nosso meio que chegou a esse lugar com seu coração frio, Pai, em nome de Jesus, aquece esse coração, aquece essa vida. Se é contigo que Deus falou, coloca a mão no seu coração agora. Eu quero orar por você, aí mesmo onde você está. Se você está se sentindo frio, se coisas têm acontecido para esfriar a tua fé, põe a mão no teu coração. Vamos orar juntos. Vamos pedir ao Senhor que nessa oração o fogo desça sobre a nossa vida, trazendo um aquecimento no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece o coração de cada filho teu aqui. O Senhor conhece o que cada um tem passado. O Senhor conhece as influências do mundo que eles têm recebido. O Senhor conhece, Pai, o que tem provocado o afastamento da igreja, as decepções, as chateações, que tem rompido a comunhão. Pai, mas eu quero te pedir essa noite, quebra tudo isso, Pai, em nome de Jesus. Quebra e tira todo esse impedimento, Senhor, para que volte a oração, para que volte a busca da Tua palavra, para que volte a meditação, para que volte principalmente a comunhão com a igreja. Pai, se há algum filho teu aqui afastado da igreja, traz de volta para a Tua casa, para a comunhão do corpo de Cristo, para que ele sinta o verdadeiro aquecimento da sua vida. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada um dos meus irmãos. Eu te peço, de acordo com a necessidade de cada um, produz essa noite um aquecimento que seja suficiente para restaurar a vida do meu irmão e da minha irmã, principalmente a vida espiritual, Senhor. Eu te peço isso, ó Deus. Abençoa os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Aquece os corações, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Vamos louvar. A ceia será ministrada. O meu altar diante do meu Deus, eu vou me quebrantar e permitir o teu agir.
Vem com poder de novo erguer o meu altar. Vem receber com fogo, vem recolher meu choro, vem receber toda a minha humilhação, ó Pai. Vem com poder de novo